Então, acompanhe-nos de si. Obrigado, Vitorita, por ter nos convidado aqui para esta reunião de reflexão sobre a nossa história e em defesa do PT. Quero cumprimentar os companheiros aqui na mesa, a Isilda, a Vitorita, o José Genuíno, a Adriana Diogo, a Tida, o Ivan Seixas do Enio, o Roberto Felício, o Chicão, o Pipoca, o Durão, o Filho, o Milton, o Reginaldo e tantos outros que o Marcos Chacol, o Filó, desculpa. E eu queria dizer que para mim foi muito importante que o Henrique Pezzolatto pudesse falar desde o julgamento. Essa é a primeira vez que eu ouço. Muitas vezes o Pezzolatto me procurou no gabinete, ali no Senado, e eu nunca tinha tido conhecimento de qualquer ação da parte dele que pudesse levá-lo a uma situação como a que foi objeto do processo ali, que chegou a uma condenação. E eu achei muito importante eu ouvi-lo, como a todos vocês, assim como também achei muito importante, mais uma vez, poder ouvir o companheiro José Genuíno, que eu conheço desde os primeiros dias no Partido dos Trabalhadores. Como nós estamos falando hoje em defesa do PT, eu vou me permitir aqui dizer algumas coisas do começo, nos 10 minutos que você me designou. Mas eu queria falar que nos anos 70, 75, 6, 7, eu conheci o presidente Lula e diversos outros sindicalistas, como Djalma Bomba, Evanir Ribeiro, Wagner Lino Alves e tantos outros ali nos sindicatos dos metalúrgicos do ABC. Um certo dia, era agosto de 76, o Oswaldo Cabinato, até hoje assessor econômico da direção do PT, mas já naquela época, aluno de 4º ano da Fundação Santo André, chegou um dia e disse para o presidente do sindicato, Lula: você não quer assistir uma palestra lá do professor Eduardo Específico, que escreve na Folha? Ele vai falar lá na Fundação Santo André, no 4º ano, que é a minha classe. Lula foi, e eu cheguei lá e falei, como naquela época eu costumava bastante dizer nas minhas palestras, como é que o Brasil estava crescendo, mas os ganhos dos trabalhadores em termos de salários estavam aquém dos ganhos de produtividade, e isso produzia uma concentração de renda e de riqueza. E quando eu terminei a minha palestra, até tinha falado um pouco da China, que eu tinha visitado 6 meses antes da morte de Mao Tse-tung, ao final da Revolução Cultural, em que tantos trabalhadores tinham ingressado na universidade. Mas eis que, quando eu terminei a palestra e abri para perguntas, o presidente Lula do sindicato disse algumas palavras, e o professor lá atrás disse: nossa, o que é que o diretor da faculdade vai dizer na hora que souber que um perigoso líder sindical está aqui falando? O Lula ficou um pouco sem graça, saiu da sala. Eu acabei de responder as perguntas dos demais alunos, e então, quando saí da sala, estava lá o Devanir Ribeiro, o Lula e o Oswaldo Cabinato, e começamos a conversar e trocamos ideias, e eu disse aos alunos: olha, quando vocês que são estudantes de economia estiverem tomando decisões de política econômica, é muito importante que vocês ouçam não apenas os empresários, como agora, Chicão, agora naquela época, no governo Gás e Figueiredo estava acontecendo, a toda hora eram ouvidos os empresários, mas nunca os trabalhadores, como agora, no governo presidente Dilma e presidente Lula antes, nunca tiveram tanto acesso ao Palácio do Planalto. Era que era importante e preciso que houvesse. E
Daí o presidente Lula disse para mim: Eduardo, venha lá no sindicato, vamos conversar mais e mais. Quando foi em 78, eu era candidato pelo MDB, não existia o PT, a MDB e a Arena. O Lula aceitou de lançar um livro de artigos meus na livraria Brasilense, lá no Calçadão da Barão, um livro chamado Compromisso, com todos os artigos que eu tinha publicado, alguns dos quais falavam daqueles diálogos que eu tinha lá com os trabalhadores. E o Lula aceitou participar, e no diálogo com o povo no Calçadão foi a primeira vez, segundo Oswaldo Vargas, que Lula falou da formação de um partido dos trabalhadores. Claro que o Lula estar lá foi um impulso na minha campanha para deputado estadual. Em 78, tive 78 mil votos, segundo mais votado. E por todas as coisas que aconteceram, inclusive a greve dos metalúrgicos, a intervenção do sindicato, a condenação dos 13 sindicalistas, Lula, Djalma e todos os outros, eu, como deputado estadual, resolvi entrevistar os 13 indiciados e fiz um livreto e falei na Assembleia Legislativa a história de todos eles 13. Ora, terminado o MDB e Arena pelo presidente Ernesto Geisel, e então os líderes sindicais e os intelectuais que estavam considerando formar o PT vieram a mim, a Irma Passoni, ao Marco Aurélio Ribeiro, Sérgio Santos, João Batista Breda e Geraldinho Siqueira, e disseram para nós: olha, como vocês têm tanta afinidade conosco, venha fundar o PT conosco. E 10 de fevereiro de 80, há 33 anos, eu participei lá da reunião do Colégio Sion. Quando foi 82, eu fui eleito, então pela primeira vez pelo PT, deputado federal. E então foi que convivemos Ayrton Soares, Bete Mendes, José Eudes, José Genuíno Neto, perdão, não, Irma Passoni, Luiz Dulce. E então o primeiro líder foi Ayrton Soares, mas pouco depois, José Genuíno foi meu líder como deputado federal, e passamos a ter uma convivência. Em 85 eu fui candidato a prefeito, na época do experimento Suplicy, é diferente de tudo que estaria, etc., muitos aqui se lembram. Em 86, aí Luiz Erundina era a minha vice. Em 86, eu tinha perdido, mas tinha tido um desempenho bom para o PT, aí Linde Arruda Sampaio e José Genuíno se colocaram também, como eu, pré-candidatos a governador. Então, Genuíno, Plínio e eu tivemos 3 debates, um em Carapicuíba, um em Ribeirão Preto, outro no Centro de Convenções Rebouças. E aí aconteceu algo normal, porque quando chegou lá por volta de abril, o Datafolha, um desses, disseram: esse princípio está com 17%. E aí Genuíno e Lino, assim, companheiramente, como companheiros, disseram a mim: Eduardo, você está bem, fica você o candidato. Foi até numa mesa redonda realizada no programa Ferreira Neto, que tinha um programa na TV Record então. Mas desde aquela época, o que me impressionava era a seriedade do José Genuíno, era a sua assertividade, a sua formação política, como que ele contribuía para que todos nós aprendêssemos muito mais. E então todos estávamos aprendendo muito um com o outro, e mais outras coisas importantes daquela época, 83 para 84, sobretudo a nossa bancada, mas com José Dirceu e tantos, nós nos empenhamos muito para o primeiro comício Câmara Direta, já que acho que foi 27 de novembro de 83, na Praça Charles Miller, diante do Pacaembu, estávamos todos lá. Naquela época, o PMDB, então, de Franco Montoro, que era governador, ainda não acreditava tanto. E ele foi ao grande prêmio no Jockey Club, enquanto nós estávamos no comício.
quem veio ao comício pelo PMDB foi Fernando Henrique Cardoso, que era senador então. Mas aí aconteceu uma situação, o pessoal estava até preocupado, será que o Fernando Henrique vai ser maltratado aqui, porque a maioria era do PT? Mas aí aconteceu que houve até uma ligeira vaia, mas o Fernando Henrique, ele prestou uma homenagem, porque naquela madrugada tinha falecido o Teotônio Vilela, senador que tanto tinha batalhado pela anistia, visitado os presos políticos e estava lutando de uma maneira tão bonita pela democratização do país, que todos nós então respeitamos aquela situação. Eu na véspera daquele comício tinha sido atropelado, eu estava em cadeira de rodas, mas eu me lembro dessas coisas, e são coisas que me lembro da minha convivência com o José Genuíno em tantos passos importantes da nossa história, da formação do PT. Então, eu aprendi a respeitar e por essas coisas de convivência que eu, quando soube da carta da Minura, filha de Genuíno e Dario, eu fiquei tão... A hora que eu li naquela manhã, eu falei, poxa, que carta bonita. E resolvi ler da tribuna. E sabe, Genuíno, houve uma reação tão forte de pessoas pelo Brasil inteiro que me cumprimentaram pela leitura da carta. E eu acho que é uma coisa importante o respeito que todos nós temos por esses companheiros. E muito importante que nós possamos ouvir e aceitar a recomendação do Genuíno de ler esse livro do Paulo Moreira Leite. Eu não conhecia, vou ver, bem como o Retratos do Brasil, que o Raimundo Pereira está organizando, para que tenhamos mais elementos e vamos todos aguardar e torcer para que nos recursos que Genuíno, José Perseu, João Paulo, Delúbio Soares, Pisolato e outros estão apresentando perante o Supremo Tribunal Federal, que isto seja considerado com muita atenção. Vamos estudar e acompanhar e poder colaborar com os argumentos quando eles aqui dizem que não foi bem assim como foi dito pelo Procurador-Geral e pelos ministros que os condenaram. Mas acho também, e quero dizer que houve época no PT, eu me lembro muito bem, em que, por exemplo, íamos às portas de fábrica e fazíamos a coleta de recursos, e naquela época, obviamente, não havia questão importante na contabilização dos recursos colocados, recolhidos na porta de fábrica, só para citar um exemplo, né? Mas, diante de tudo o que aconteceu, eu quero lhe dizer que eu acho importante que nós procurássemos também aprender com todos estes episódios. Eis porque apresentei no Senado Federal um projeto de lei pelo qual todo candidato e partido passará a registrar em tempo real. Há mais tempo não tinha essa possibilidade, mas hoje podemos registrar em tempo real toda e qualquer contribuição do poder público, de pessoa física e jurídica, enquanto elas existirem, para cada partido e candidato, de tal maneira que, quando chegar às vésperas da eleição, já temos o conhecimento da natureza. E eu quero ser muito disciplinado, Henrique, e, portanto, poderia até falar muito mais, mas eu só quero lhes dizer que eu quero cumprimentá-los por reunir o PT da Zona Norte aqui para esse diálogo tão prazeroso. Muito obrigado.